Seguindo nossos estudos sobre a construção de uma pequena rede, nesse vídeo falaremos sobre protocolos e aplicações que podem ser utilizadas no design ou na construção ou na implementação de uma rede pequena. Depois que a gente monta a rede, configura a rede, é preciso verificar quais são os aplicativos e quais são os protocolos que serão utilizados nessa rede. Então, é importante, é imprescindível fazer uma avaliação sobre as ferramentas e sobre os aplicativos que serão utilizados, que são requisitos para aquela rede. Então, em geral, os aplicativos, alguns aplicativos eles são mais padrão, né? Então, o que o meu usuário, o que o meu cliente vai precisar dessa rede? Ele vai precisar acessar a internet, vai precisar acessar páginas web, vai precisar acessar serviços de e-mail, vai precisar encaminhar e receber, fazer o upload e download de arquivos ou encaminhamento de arquivos. Eu vou precisar fazer acessos remotos, vai ter conferência, vai ter reunião por aplicativos, por conferência. Nesses casos, é preciso verificar quais são os aplicativos e os serviços necessários para que essas funcionalidades, para que esses requisitos sejam atendidos. Normalmente, os protocolos que vão dar suporte, eles exigem acesso remoto, né? Então, eu vou precisar de servidores, por exemplo. Preciso instalar um servidor web porque a minha empresa ela vai fornecer um serviço web. Então, é preciso que os profissionais façam o envio e o recebimento do arquivo lá no servidor web. E aí, como isso vai ser feito? É preciso fazer o gerenciamento desse servidor web. E aí, como eu vou fazer o acesso ao servidor? Nesses casos, é preciso tomar cuidado e fazer a escolha sobre as aplicações corretas. Então, vamos lá. Se eu tiver um servidor web, eu preciso de uma página para minha empresa. Aonde vai estar essa página? Essa página pode, em alguns lugares, em alguns designs, ser fornecida pela nuvem. Ok, então eu posso ter um servidor dedicado na nuvem para para oferecer esse serviço. Não, mas esse serviço vai estar dentro da minha rede. Então, eu vou ter um servidor web que vai implementar um protocolo HTTP ou HTTPS. Eu preciso de serviço de e-mail. O serviço de e-mail vai ser fornecido pelo meu próprio servidor, então se for uma rede pequena, talvez não seja interessante. Talvez seja mais interessante contratar esse serviço de um provedor da internet. Por quê? Devido à complexidade do serviço fornecido pelo e-mail. Né? No caso do servidor web, é um serviço mais simples. No caso do servidor de e-mail, são serviços mais complexos. Aqui a gente vai ter HTTP e HTTPS. Aqui nós vamos ter SMTP, POP, MAP, e o gerenciamento desse conjunto de serviços, ele é mais complexo. Eu preciso fazer avaliação de antivírus, vírus, spams, malwares em geral. Então, esse é um serviço um pouco mais complexo. Em geral, é interessante verificar a real necessidade e terceirizar esse serviço. Eu tenho página web, então eu vou fazer o envio e o recebimento de arquivos entre esses servidores. Então, eu vou precisar de um servidor, por exemplo, de transferência de arquivos, um FTP. Sempre que você utilizar serviço de transferência de arquivos, priorize os serviços que utilizam protocolos seguros. Então, que criptografe a tua comunicação. Você pode fazer isso por FTP, né? O FTP simples, que vai enviar os arquivos em texto simples, só que aí a sua segurança vai ser mais limitada. E aí, se eu quiser mais segurança, bom, a opção é usar um FTPS ou um SFTP. Ou ainda, se você estiver usando o SSH para fazer o envio, para fazer o monitoramento remoto, você pode usar uma funcionalidade que é o SCP, que vai fazer a cópia para o servidor remoto em cima do SSH. Então, você faz o envio por cima, através de um canal criptografado.
tá? Então, essa é uma alternativa. Mas é preciso verificar. Eu preciso de um servidor FTP? Talvez a funcionalidade servidor FTP esteja dentro do mesmo equipamento em que eu vou ter a funcionalidade servidor web também. Servidor DHCP, esse talvez é o mais comum e o mais necessário, tá? Eventualmente, na empresa que você está implementando essa pequena rede, você não precisa de um servidor web, você pode terceirizar isso. Não precisa de um servidor de e-mail, mas, via de regra, você vai precisar de um servidor DHCP. E esse serviço pode ser fornecido por um equipamento roteador também, tá? Apesar de ser um serviço fornecido para a rede, ele é um serviço da camada de aplicação. Mas está lá dentro do roteador. Sim, lá dentro daquela caixa roteadora, você pode ter algumas funcionalidades extras, principalmente porque é uma funcionalidade muito comum, muito necessária e que a gente pode agregar no mesmo combo, no mesmo box em que eu estou entregando o serviço de roteamento, por exemplo. Tá? Então, o serviço DHCP para fazer endereçamento dinâmico dentro da minha rede. E o DNS? É preciso verificar se você vai ter um servidor DNS ou quem vai fornecer esse serviço para você. É comum que o servidor DNS, o serviço DNS, seja fornecido pelo provedor de serviços, tá? Principalmente no caso de pequenas redes. Quando a gente fala de redes um pouco maiores, aí sim a gente pensa em servidores de DNS. O servidor de DNS é para resolução de nomes. Esses protocolos, eles compreendem o conjunto de ferramentas que um profissional de rede precisa, tá? E aí, quando a gente pensa em quais protocolos, quais serviços, quais funcionalidades precisam estar presentes na rede, eu estou pensando nos processos que estão nas mensagens que são trocadas, nas sintaxes, e é preciso, então, selecionar as aplicações corretas, os serviços corretos. E aí, precisa de um profissional habilitado, um profissional que compreenda as características para fazer a escolha mais adequada, né? Então, muitas empresas estabelecem políticas para uso de versões seguras, e se a sua empresa não estabelece, ela deveria estabelecer. Nesses casos, quando a gente tem essa política, é comum que se descarte já os protocolos inseguros, porque, via de regra, nós temos a opção segura. Eu vou fazer, por exemplo, vou fazer transferência, vou fazer acesso remoto. Eu tenho duas opções, Telnet, SSH. Qual eu vou usar? SSH, porque SSH é criptografado, é mais seguro. Eu vou fazer transferência de arquivo, então eu vou usar SFTP ou FTPS. Eu vou fornecer página web, então eu vou usar HTTPS ao invés de HTTP. Observe que, inclusive, os browsers, eles estão preferindo estabelecer a conexão por HTTPS sempre que disponível. Então, é um requisito importante da rede nos dias atuais. Voz e vídeo. Cada vez mais as pessoas estão utilizando chamadas de voz ou videoconferências para fazer reuniões, porque isso barateia muito e agiliza muito o processo administrativo. E então é preciso verificar se os seus equipamentos são capazes de priorizar esse tipo de tráfego e se você tem os equipamentos, os recursos necessários. E aí a gente pode considerar as aplicações e o tipo do serviço fornecido. Por exemplo, precisamos avaliar a infraestrutura, porque quando a gente fala de tráfego de voz e tráfego de vídeo, quando a gente fala de streaming em geral, nós temos o fator de latência. A latência é um fator muito importante, impactante nesse tipo de comunicação. Eu não posso ter atrasos. É um tipo de comunicação em que a perda de dados ela é menos crítica do que o atraso. Eu prefiro perder algumas partes da informação do que ter uma conexão lenta. Então é preciso verificar se a sua infraestrutura tem capacidade para suportar essas aplicações em tempo real. E aí, como que eu avalio? Eu vou verificar os equipamentos que eu tenho, eu vou verificar como está construído o meu cabeamento, a minha infraestrutura física de rede,
né? Então, quando a gente fala de voz e vídeo, talvez o Wi-Fi não seja a melhor opção. Talvez o cabo seja a melhor opção. Por quê? Porque ele me dá garantias de entrega e ele me entrega velocidade. E na Wi-Fi, por mais que nós tenhamos equipamentos bastante robustos hoje em dia, o cabo ainda é mais seguro, ainda é mais rápido. Mas é preciso verificar como está a sua estrutura e quais são os custos de implantação. VoIP. Geralmente, quando a gente faz telefonia, a telefonia tradicional, ela está dando lugar à telefonia sobre IP. E aí nós temos duas opções, usar telefonia IP ou voz sobre IP, que é o caso do VoIP. Voz sobre IP, ele é menos caro do que a telefonia IP, só que a qualidade da comunicação não é tão boa. E aí, nesses casos, é preciso verificar os custos de implantação e os requisitos, porque VoIP é mais barato. O VoIP é mais simples de se gerenciar. Só que a telefonia IP, ela vai entregar uma qualidade muito melhor e permite fazer alguns controles de chamada. E aí, nesse caso, a gente tem um custo mais alto também e uma complexidade importante aí. Então, é preciso verificar o que você vai implementar para atender a esse tipo de comunicação. Aplicações em tempo real. Então, pode ser que a sua empresa precise de aplicações em tempo real, e aí para fazer conferências, por exemplo. Se precisar, é necessário verificar se os equipamentos de rede e se a sua infraestrutura suporta mecanismos de qualidade de serviço. Porque a qualidade de serviço ela vai priorizar alguns tipos de comunicação e, ao priorizar, ela vai minimizar a latência. Então, os pacotes estão chegando lá no roteador, eles aguardam em uma fila de espera. E aí, se eu tiver priorização, esses pacotes vão esperar por menos tempo nessa fila de espera. Eles serão despachados numa velocidade muito maior. Então, é preciso verificar se os equipamentos suportam. Protocolos de transporte em tempo real, como RTP, e controle de transporte em tempo real, RTCP. Então, esses dois protocolos, eles fornecem suporte a aplicativos de tempo real. Isso porque ele faz alguns controles, alguns ajustes para despachar esses pacotes mais rápidos. Então, é preciso verificar se a sua infraestrutura suporta esse tipo de comunicação. Agora, para alguns tipos de empresa, aplicações em tempo real não são uma verdade. E aí, nesses casos, os equipamentos não precisam suportar esse tipo de serviço hoje. Agora, é preciso fazer uma avaliação de longo prazo. Será que, num futuro próximo, o uso de aplicações em tempo real possa ser uma necessidade da empresa? E aí, trocar o equipamento talvez seja mais caro? Então, todas essas questões, elas precisam ser consideradas na hora da escolha dos equipamentos e na hora da implantação da infraestrutura. Nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre a escolha dos serviços, das aplicações e dos protocolos e o que se deve observar na hora de escolher equipamentos e na hora de montar a infraestrutura para uma rede pequena.